Qual é o tipo de aula que eu devo apresentar na minha prova didática do concurso público? É uma aula de exposição ou é uma aula com encenação? Não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse vídeo eu vou explicar para você o tipo de aula que você precisa elaborar para apresentar no dia da sua prova didática do concurso público. Existem diferentes tipos de aula, que pode ser uma exposição, que pode ser uma encenação, mas que eu irei desenvolver esse tema durante esse vídeo. Então vamos iniciar mais esse processo pedagógico. Agora nós vamos entrar num contexto acerca do tipo de aula didática que você deve realizar no dia da sua apresentação. Você precisa ter muito cuidado, certo? Por quê? De acordo com o edital que está regindo o seu concurso, pode acontecer que a sua aula seja uma aula expositiva. O que é uma aula expositiva? É uma aula na qual você vai apresentar o conteúdo para a banca. É uma aula comum, é aquelas apresentações que a gente costuma fazer em seminários, em apresentação de conteúdos da universidade. Você que já é professor, é a aula que você já costuma fazer. Você que é acadêmico, é a aula que você costuma apresentar na sua universidade. Existindo, é lógico, é claro, algumas particularidades que você deve respeitar durante a apresentação. O estilo do plano de aula vai estar de acordo com o tipo de aula exigida pela sua banca. Mas como é que eu vou saber isso? De acordo com o edital, certo? O edital vai deixar muito claro. É uma aula objetiva? É uma aula expositiva? É uma entrevista? É uma encenação teatral? O que é que tem que ser feito? Você tem que se alinhar com o edital. É uma aula expositiva? É uma encenação? Muitas pessoas vão entrar em contato comigo através do Instagram, certo? Normalmente é uma aula expositiva. Poucos casos aconteceu realmente de ser uma encenação. A pessoa ia precisar fazer uma encenação teatral. Muito raro isso acontecer, mas se atente ao edital. Caso seja uma aula expositiva, nas aulas passadas eu ensinei você a fazer passo a passo o plano de aula, de acordo com a aula expositiva que eu expliquei lá para você. É só você acessar o material que já está disponível aqui no YouTube, certo? Como é uma aula expositiva, você não vai criar nenhuma cena teatral de uma sala de aula, por exemplo. Desde já, gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, o canal do professor Davi Souza, onde você vai aprender novos conhecimentos que vai ajudar você a se tornar um professor melhor, um professor competente e um professor profissional, que domina as tecnologias, que domina o plano de aula e que domina principalmente a BNCC, entendendo o que fazer e como fazer. Deixa o seu like. Ficou com qualquer dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter enorme prazer em te responder. Beleza? Agora continua no vídeo. Você chega. Bom dia, turma. Tudo bem? Gente, eu vou iniciar a frequência dos alunos. Aí você pega um papel fictício e começa. Carlos Eduardo. Luan da Silva Pereira, Karine Oliveira Matos, Enzo Gabriel da Silva, Enzo Lucas Pereira, Enzo Rian Vasconcelo, Enzo João Pedro Gabriel, João Lucas, João Pedro, João Paulo. Não é para fazer isso. Não é para fazer uma simulação de chamada, certo? Por quê? Porque não tem ninguém lá. Como é que você vai fazer uma simulação de chamada se não tem ninguém lá? Mandar a sala ficar em silêncio. Você está lá no meio da sua apresentação, falando dos conceitos de cooperação e competição. Ei, turma! Silêncio! Eu estou apresentando meu conteúdo. Pessoal, não é para fazer isso. Tá? Se você pede silêncio na apresentação de uma prova didática de concurso, onde só tem você e a banca, e você pede para os alunos ficar em silêncio, não existe, certo? Não existe essa encenação, a não ser que seja pedido. Responder uma pergunta que não foi dita. Do nada você está fazendo a apresentação lá, aí você fala assim, opa, deixa eu responder a tua pergunta. Entendi. Certo. Sobre a cooperação, é?
Tá, a cooperação é diferente da competição porque a cooperação todos cooperam. Não existe em concursos públicos, eu posso estar enganado, pode sair novos editais, mas eu, Davi Souza, desconheço, certo? Provas didáticas que exigem de você a simulação de uma chamada, mandar a sala ficar em silêncio e responder uma pergunta que não foi dita, certo? Porque essas situações teatrais, de cenas, de encenação, de criações fictícias, abstratas, elas não correspondem a uma aula expositiva. Numa aula expositiva, você vai apresentar um conteúdo para alguém. Quem é esse alguém? É a banca. Só que a sua apresentação para a banca corresponde à apresentação de um conteúdo que será apresentado a um aluno, na qual a banca vai avaliar. Não entendi. Veja bem, você vai apresentar para a banca o que você faria como professor. Eu, como professor, aviso muito importante. Se você quiser adquirir plano de aula, plano anual, plano bimestral, atividades, tudo isso pronto de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo que eu já deixei meu site online disponível para você. Você acessa o site, você pode adquirir diferentes materiais para todas as disciplinas escolares, adquirir esse material, baixar no seu computador e implementar nas suas atividades durante todo o seu ano letivo, fazendo com que você venha inovar em sala de aula e, mais importante, tudo alinhado com a BNCC. Para acessar esse material, é só vir na descrição desse vídeo. Durante a aula sobre os conceitos de cooperação e competição, eu vou construir uma tabela e eu vou comparar esses dois termos. Vou utilizar os quadros que eu produzi para fazer com que os alunos possam entender o quadro de cooperação e competição. Então, isso é muito lógico, isso é pedagógico, porque a banca vai conseguir visualizar e entender aquilo que eu pretendo fazer na minha sala de aula. Uma vez que eu estou encenando uma situação fictícia, que não existe, para uma banca que está avaliando a minha nota, a minha capacidade de oratória, de dar uma aula para pessoas que não existem, para vozes que não existem, em uma cena teatral, isso não está alinhado, mais uma vez, com a aula expositiva. A não ser que exista um edital que exija de você uma encenação teatral. Você vai encenar uma situação em sala de aula, certo? Mais uma vez eu reforço, não precisa criar teatro. Você está lá na banca fazendo a apresentação do conteúdo e você manda a banca ficar de pé. Gostaria de convidar os jurados a ficarem de pé para participar da minha atividade. Pessoal, não existe isso. Gostaria de fazer uma pergunta para a banca. Querida banca, jurado número 1, na sua opinião, qual é a principal diferença entre o conceito de cooperação e competição? Não existe isso, tá, pessoal? Banca, isso aqui, ó, representa o quê? Não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Olhando para essa imagem, nós podemos perceber um conceito de cooperação e competição. Perfeito. Um conceito de competição. Você conseguiu perceber que eu perguntei para o universo, que eu fiz uma pergunta retórica, eu perguntei para o universo, mas eu respondi o que eu perguntei, isso foi lógico. É uma pergunta que a gente costuma dizer perguntas problematizadoras, que o professor pergunta, não com o interesse que o aluno responda, mas que puxe a curiosidade do aluno e o professor mesmo responde. Mas se eu mostrar essa imagem para você, essa imagem aqui pode ser caracterizada como uma imagem de caráter competitivo ou cooperativo? Exatamente, de caráter cooperativo. Então, toda pergunta que eu fizer, ela tem que ser uma pergunta retórica, uma pergunta para o meu ambiente, uma pergunta para que eu mesmo responda. Eu não posso chegar até a banca e falar, ei, isso aqui representa o quê? Não posso, certo? Porque é uma encenação. E se torna ainda pior que nessa encenação eu trago a banca para participar, uma vez que eles são jurados e eles não podem favorecer nenhuma situação que privilegie determinado candidato, porque eles precisam ser o quê? Imparciais com todos os candidatos. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação.
Até o nosso próximo vídeo e valeu!